Amém. Glória a Deus. Pai querido, nós te damos graças, porque Tu és esse Deus grande e misericordioso, Pai. Te damos graças porque, apesar de nós mesmos, o Senhor nos ama. E como o Senhor prometeu na Sua palavra, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado. É a razão de estarmos vivos, é a razão de estarmos aqui nesta manhã. É porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. E o Senhor conhece as nossas intenções. O Senhor sabe que, mesmo não alcançando ainda todas as coisas, nós estamos caminhando nesta direção. É isso que nós desejamos, buscamos. Nos dá sabedoria, nos dá habilidade, nos dá capacidade de sermos este corpo ajustado, bem ajustado, que caminha de uma maneira, que interage de uma maneira, que sabe valorizar o outro, que sabe considerar o outro maior, mais importante do que a si mesmo, Pai amado. Enche-nos da Tua graça, transforma a nossa vida, o nosso agir, o nosso olhar, o nosso pensar, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua graça, a Tua unção e dá-nos também aquela simplicidade, Senhor. Aquela simplicidade, Pai, que o Senhor se agrada, que o Senhor busca no coração, aquela fé que não nos faz pensar que somos melhores ou superiores a quem quer que seja, mas esta graça que nos faz entender que é através de andarmos humildes, é a Tua graça que nos faz andar humildes, é o entendimento que o que temos, que o que somos procede do Pai das luzes para a nossa vida, para o nosso coração, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui, Pai. Que o Senhor nos dê aquela capacidade de ouvir a Tua palavra, um coração aberto, Pai. Chegamos aqui, com certeza, trazemos tantas coisas aqui para dentro, não só o nosso corpo, mas as nossas preocupações. Tantas coisas entram, tantas coisas vêm, estão por aí, por aqui, num culto, quando cantamos, quando ouvimos a Tua palavra. Senhor, dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, dá-nos um despertamento. Ajuda meu irmão a colocar os seus ouvidos, os seus olhos, o seu foco na Tua palavra, Pai. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. Nem sempre o Senhor fala aquilo que a gente quer ouvir. Nem sempre o Senhor fala aquilo que nós tomamos como necessidade. Eu preciso de uma palavra assim. O Senhor é que sabe o que eu preciso, Pai. O Senhor que sabe o que cada um de nós aqui precisa. Então, com humildade, não com um coração exaltado, mas nós pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Fala ao nosso coração, ensina-nos, ó Pai, sara-nos, ó Pai. Que a Tua palavra produza esse efeito na minha vida e na vida dos meus irmãos. O Senhor disse por boca do Seu servo: enviei-lhes a minha palavra e os curei, os livrei, os sarei e os tirei da morte, Pai. Sim, Deus, sim, Pai. Sim, Senhor, faz com cada um de nós esta bênção, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos, em nome de Jesus. E que todos digam amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, eu vou ler os 7 primeiros versículos. Lucas 2, a partir do verso 1. Eu leio, diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José
também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Que Deus seja glorificado pela sua palavra. Bendito seja Deus. Você pode se sentar. É comum, é natural ter que enfrentar lugares, talvez situações, que não oferecem nenhum atrativo, nenhum conforto, nem físico, nem emocional, nem interior. E quando isso acontece, a nossa primeira atitude é sair, abandonar, procurar outro lugar que preencha as nossas necessidades. Mas eu entendo, meus irmãos, que é importante, é necessário também entender que muitos dos lugares em que nós vivemos, em que trabalhamos, não podem ser descartados. Não podem ser simplesmente abandonados. Ah, aqui eu não gosto, aqui está muito ruim, aqui eu não estou bem, aqui isso, aqui eu estou desconfortável, eu não sou bem, eu vou embora. Não, também não pode ser assim. Nós, repito, precisamos entender. Não podem ser descartados sem antes fazermos uma avaliação. E a avaliação que a gente deve fazer é por que chegamos até aquele lugar. Por que chegamos até aquela situação? Por que chegamos até ali? Você se recorda, lembra das afirmações de José diante dos seus irmãos? Está lá em Gênesis 41, 51 e 52, eu vou ler. A primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Estava falando sobre os filhos dele, que ele teve lá na terra do Egito. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Está me ouvindo? Há uma regra que se coloca em prática que pode mudar o nosso estado de espírito, que é preciso valorizar o lugar onde Deus nos colocou. Seja a nossa casa, eu sei que há certos ambientes, ou, para ser mais preciso, a maioria dos nossos ambientes, pelas coisas que nós vivemos lá, de vez em quando a gente fica com dúvida. Poxa, mas aqui, será que Deus me colocou nessa família? As coisas que a gente vive. Será que Deus me colocou nesse trabalho? Poxa, eu estou sofrendo tanto lá. Eu sou tão humilhado, eu sou tão... estou sendo esquecido. Outras pessoas que fazem menos do que eu, eles passam à minha frente. Eu sofro preconceito. E também na nossa igreja. Na igreja, né? Porque tem gente com um sentimento assim, com relação à igreja, que vai tentando achar uma igreja, vai tentando mudar, porque ali sofreu alguma decepção. Então, mas é preciso valorizar o lugar que Deus nos colocou, seja ele qualquer um desses lugares que a gente convive, de importância para a nossa vida.
mesmo que o lugar onde vivemos não seja o lugar ideal, ele pode ser transformado no melhor lugar do mundo. Você acredita nisso? A minha família não é a ideal, mas ele pode ser transformado, ela, a sua casa, no melhor lugar do mundo. O meu trabalho está... mas ele pode ser transformado. E seja qual for o ambiente que você vive. Ser copeiro do rei, por mais conforto que o cargo pudesse oferecer, uma vez que o copeiro desfrutava da melhor comida, desfrutava da melhor bebida, desfrutava das melhores roupas, mas, no fundo, era uma função de risco, era uma função de alta periculosidade. Isso. Aprendi que quando você tropeça numa palavra, a pior coisa que você faz é tentar insistir para corrigir. Cada vez você fala um monstro diferente, né? Então, pois se alguém tentasse matar o rei, quem é que ia morrer primeiro? O copeiro. Porque o copeiro, ele tinha que comer e beber tudo aquilo que ia ser oferecido para o rei. Então, o ambiente era bom, mas havia uma questão ali de muita tensão. Você já pensou viver com essa ameaça, almoço, janta, cafezinho, né? E se tu é copeiro de um rei bom de boca, o cara também fica, toda hora o rei quer comer, eu tenho que comer tudo que o rei quer comer. Neemias soube tirar proveito desse lugar e se tornou um dos homens mais destacados da sua época. Então, precisamos crer que o lugar em que estamos vivendo foi preparado por Deus para o nosso conforto, para desfrutarmos de momentos de paz e de alegria. Mesmo que ele possa parecer um lugar difícil, mesmo que ele possa parecer um lugar estreito, mesmo que ele possa parecer um lugar sem conforto. Aí, eita, cantar, chiqueza. Você gostou disso aqui, ó? Você sabe que a gente tirou uma foto e mandamos para o Bispo Tito. Você já assistiu o Bispo Tito pregar aqui e falar assim, pois é, não tem uma mesinha, tem que ir lá atrás, né? Eu tirei uma foto, mandei para ele, quando é que você vem inaugurar a mesinha da água aqui? Então, esse lugar, ele pode ser transformado, mesmo que pareça um lugar difícil. Mas se foi Deus que nos levou a habitá-lo, nós devemos descansar, nós devemos usufruir o melhor que Ele possa nos oferecer. Amém, irmão? Se foi Deus, se foi Deus. Nós temos uma coisa dentro da gente, né, que a gente quer, somos talvez a parte da criação, num sentido mais imperfeito, porque Deus nos deu uma capacidade e nós não estamos sabendo usar essa capacidade. Né? Enfim, mas mesmo sendo pessoas assim, por que eu quero tudo perfeito? Por que eu sou imperfeito e não aceito a imperfeição das outras pessoas? Não aceito a imperfeição das coisas, das situações? Né? Às vezes a gente vai ficando, tem que tomar cuidado. Você que já está passando de uma idade como eu, a gente tem que ter cuidado para não ficar muito crítico, ficar muito senhor das coisas, né? É certo que depois de um certo tempo você começa o problema é esse, você começa a saber, você acha que começa a saber escolher. Por exemplo, eu tenho um lugar para viajar no avião que eu gosto. Então, quando eu preciso andar de avião, dependendo das circunstâncias, que eles me colocam lá no último lugar do avião, eu acho horrível. A viagem, para mim, se eu posso escolher, tem um que eu penso é melhor do que eu. É melhor do que eu. É melhor para mim. É melhor para mim estar em tal lugar, é melhor para mim sentar no meio do avião. Quando você for viajar, o melhor lugar é no meio, em cima das asas.
Tem gente que não gosta. Mas em cima das asas é onde você sofre menos turbulência. Em cima das asas você sente menos os efeitos, né? Tem gente que gosta de sentar na frente, né? Naquela área ali do especial, né? A primeira classe é na frente, o comandante fica lá na frente, o piloto fica na frente. Enfim, a gente sabe, para mim isso é melhor, não, isso não é bom. A gente se sente, mesmo sendo um bom lugar, a gente não se sente bem às vezes, né? Ah, não gosto de ir aqui, não gosto de estar ali porque é muito apertado. Enfim. Mas nós temos que guardar no nosso coração isso. Se Deus me levou a estar... Por isso que eu disse assim, você tem que saber examinar. Tem que parar, qual foi o caminho que me fez chegar aqui? Qual foi o caminho que me fez chegar nesse lugar? Você já percebeu isso? Às vezes a gente dá testemunho na igreja, né? Será que alguns de nós vão dar um testemunho dia 31? Olha, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E será que no outro ano a gente vai estar aqui dizendo uma coisa completamente ao contrário desse emprego? Que Deus abriu a porta, que Deus te colocou lá. Mas aí você enfrenta problemas, você enfrenta desconfortos, você enfrenta crise. Aí o nosso senso todo muda. A gente passa a chamar a bênção de problema, de crise. Eu nunca fui tão humilhado, aconteceu isso comigo lá aconteceu aquilo comigo. A gente aí quer sumir, quer pedir demissão, quer fazer qualquer coisa que não aguenta mais. Para pensar o que fez você chegar lá, quem te levou até esse lugar. Antes da gente pensar em abandoná-lo. Imagine a situação do casal José e Maria, que obedecendo a ordem de Herodes, tiveram que se deslocar da Galiléia para a Judéia. Mesmo estando próximo ao nascimento do filho, eles viajaram para Belém. Saíram da Galiléia e caminharam cerca aproximadamente 112 quilômetros até Belém. Pense um instante. Se você caminhar 10 quilômetros por hora, você vai demorar cerca de 11 a 12 horas para cobrir esta distância. Isto se você não tiver nenhum problema em caminhar neste ritmo acelerado. Mas Maria estava grávida, pesada, e com certeza o animal que a levava não corria, não caminhava rápido. Mas eles não poderiam deixar de cumprir a ordem do imperador. Olha, todo mundo tem que sair da sua cidade e ir para a sua cidade natal. Não tem, mas eu estou grávida, não dá para ter um... Todo mundo. Não tinha nem a quem perguntar nada. Não tinha nem o saque para fazer uma reclamação. Saque do imperador. Não tinha. E foi assim que Jesus nasceu, em Belém de Judá, cumprindo a profecia de Miqueias. Se eu não me engano, o capítulo 5 lá de Miqueias tem a profecia sobre o nascimento de Jesus. Então, quero pensar com você nesta manhã algumas lições desta experiência ocorrida no nascimento de Jesus. E, em primeiro lugar, quero lhe dizer que nós não podemos deixar que os desconfortos que o mundo impõe sobre nós torne a nossa vida desconfortável. Amém? Vou repetir, não podemos deixar que os desconfortos que o mundo impõe, presta atenção nas palavras, que o mundo impõe, torne a nossa vida desconfortável. Pense na situação do casal tendo que se hospedar numa manjedoura, um lugar inapropriado para se morar e principalmente para trazer uma criança ao mundo. Hoje, com todos os cuidados de higiene, muitas crianças morrem quando nascem em razão de contaminações. A criança foi para UTI neonatal e lá pegou uma bactéria,
Pensa nisso. Pegou uma infecção, o médico não estava com máscara, né? Um profissional preparado, tá aí. Nós vimos o vídeo esse ano na televisão, sei lá onde que passou o vídeo, do bebê que caiu aquela correria. O que podemos pensar de uma manjedoura? Pensa, você não é Maria, você não é mãe de Jesus, você não é José, pai de Jesus, você é Miguel, Zé Miguel, que nem eu. Aí seu filho, aí você cumpre uma ordem, viaja a pé, sua mulher. Eu sempre que penso assim, eu me lembro da primeira gravidez da minha mulher. A Kátia tinha 22 anos de idade. Ela virou uma bolinha, que a Kátia é uma menina baixinha. Ela muito inchada, muito inchada. Ela se arrastava. Ela andava que nem... É pato que anda assim? Pato. Ela andava assim, pé inchado, mão inchada. Uma nareba, ela ficou com uma nareba imensa. Pensa, Maria, 112 quilômetros. Que desconforto. Bom, vou chegar lá, nessa cidade maravilhosa, então eu vou ter lá um hotelzinho, não precisa de muito luxo não, mas um ar-condicionado, não tem vaga. Bota ali na manjedoura, passa um pano aí, bota lá. Um decreto do rei fez com que o casal deixasse tudo para trás. Pensa nisso. Porque muitas vezes nós somos obrigados a viver em determinadas situações criadas não por nós. Já aconteceu com você isso? Às vezes a gente vive situações que nós não criamos, mas outras pessoas criaram. Né? Às vezes uma má administração financeira do marido e você está lá, vendo as pessoas levarem tudo que você comprou com sacrifício. Aí você fica assim, poxa, o que eu fiz? Pô, eu sou uma pessoa assim, sou correta, trabalho, ajudo, agora estou nessa situação vexatória, humilhante. Pensa nessas situações que a gente passa, que a gente pensa assim, pô, mas eu estou aqui cuidando da minha vida, temendo a Deus, obedecendo a Deus, aí vem como é que é? Esse impiedoso aí, esse filho de Belial, desse imperador, faz uma lei dessa só para atrapalhar a nossa vida. Possivelmente, imagino eu, José deve ter construído um pequeno quarto na sua casa para o seu filho. Com certeza, José deve ter aproveitado a sua habilidade de carpinteiro e construído um lindo berço. Caprichou no berço que ele fez para o seu filho, que estava para chegar. Maria, durante o tempo da gestação, também preparou alguns bordados com carinho. Né? Maria não era diferente de você, comprou o primeiro sapatinho. Como ela não tinha facilidade, ela deve ter costurado, ela deve ter feito lá uma coisa, uma roupa para o seu filho, tudo caprichado, um bordadinho, com carinho. Mas, de repente, todos esses planos ruíram. Eles foram obrigados a se deslocar para um lugar distante, mesmo estando Maria grávida. Veja o versículo 6 aí. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. O texto, no entanto, não revela nenhum descontentamento, não revela nenhuma reclamação, não revela nenhuma crítica ao lugar que os acolhia. Pode ser que ela tenha falado, não sei. Pode ser que não. Pelo menos você lê a Bíblia em outros termos, esse fulano ficou indignado, Beltrano ficou indignado, não é verdade? Tem essas referências. Beltrano ficou assim, mas aqui não fala nada, José não fala nada, Maria, pelo menos, não é anotado, não é transcrito para nós. E você sabe, meu irmão, e eu sei que não é fácil agir desta maneira. Por quê? Porque nós somos reclamadores por natureza.
quem é reclamador por natureza, levanta a mão. Eu sou reclamador demais, demais. Eu sou reclamador das pessoas, eu sou reclamador das situações, eu sou reclamador. Estou melhorando, mas ainda estou longe. Preciso melhorar muito. Não nos habituamos com o tráfego que não anda. Eu fico lá, não buzino mais. Às vezes até a minha mulher fala assim, dá, buzina aí. Aí eu fico lá. Jesus, deve ser um filho do diabo. Eu fico já botando outros adjetivos. Sem ofensa a ninguém aqui. Eu falei, deve ser mulher. Quando eu estou chateado com a Cátia, eu falei, deve ser uma vovozinha ali que não sabe dirigir, uma velhinha ali. Não reclamamos, nós reclamamos dessas coisas, né? Que nos roubam a paz. A verdade é que estamos cercados pelos desconfortos que a vida nos impõe. Né? Lá na nossa casa, a Cátia não está aqui hoje, porque está o meu genro, a minha filha, meus 3 netos e a Cátia estão todos com virose. Virose braba. E eu estou olhando para mim assim, eu falei, meu Deus, porque sabe que eu durmo com a vovozinha toda noite. Não peguei nada. Mas está todo mundo derrubado. Ontem foi a boda de ouro da Iracema, do Guilherme. Eu tinha um compromisso honroso, me convidaram para fazer uma oração por eles lá. Nós estávamos no hospital ontem à noite. De 7, a gente estava fazendo assim, Uber para o hospital. Primeiro a Cátia foi lá, levou a filha, porque o meu genro tinha que ficar com os netos, então levou a filha para o hospital. Volto. Quando chegou em casa, pegamos a neta, fomos para o hospital. Chegamos em casa às 10h30 da noite, quase 11 horas da noite. E aí, obriga a menina a comer e tal, deitamos. E eu, como sou um avô excelente, eu dei meu lugar na cama para minha neta e fiz fiz uma manjedoura, assim, do lado. Dormi na manjedoura. 1 da manhã, a menina virada para mim levantou assim, vomitou em mim, na cama. 1 da manhã. Tira lençol, tira tudo, cuida dela, vai de novo e tal, e tal. Vai, você tem que comer. Aí comeu de novo, daqui a pouco ela levantou de novo, assim, pelo amor de Deus, corre com ela. Ela quis vomitar de novo. Os desconfortos da vida que a gente vive, né? Os desconfortos, as coisas que a gente não pode ter uma tendência, é sempre para onde a gente está olhando. E como eu já disse, estamos cercados de desconfortos. Então, nós não nos habituamos então com tantas coisas, nos sentimos desconfortáveis, por exemplo, quando nós não conseguimos dormir. Como é que você se sente? De vez em quando, a gente acorda lá em casa, a Cátia fala assim, fui dormir 3 horas da manhã, não consegui. Como é que a pessoa já acorda de um jeito? Assim como José foi obrigado, irmãos, a fazer da manjedoura um lugar confortável para a prometida que estava para dar à luz a sua mulher. Ele teve que fazer daquele lugar um lugar melhor possível, mesmo não sendo, mesmo tendo outros lugares muito melhores. E esse é o drama de alguns de nós. Uma das lições, então, que nós devemos aprender é que Deus pode nos abençoar em qualquer lugar que estivermos quando estamos debaixo da sua vontade. A crise é essa.
E eu conheço pessoas que até sabendo que a vontade de Deus é aquilo, ainda estão em crise também. Para mim, numa crise de fé. Mas se eu sei que Deus está comigo, que eu estou debaixo da vontade de Deus, eu tenho que ter uma outra atitude, eu tenho que ter uma outra reação, outra maneira de olhar. Não adianta, e mesmo porque reclamar, não adianta, a gente reclama de tudo. Deus que te perdoe, irmã. Quantos anos você reclama do seu marido? Melhorou? Resolveu? Não é isso que resolve. É ter uma ação mais ativa do que reativa, mais de iniciativa, de ação, do que de ficar batendo numa tecla. E a gente faz isso com tudo, a gente faz isso com a vida, faz isso com as coisas. Você faz isso com tudo que não funciona na hora que você mais precisa, não é verdade? Eu falei do emprego, é o carro que você comprou, lembra quando você comprou o seu carro? Poxa, foi até festa, só faltou fazer bolo para ele. Aí o dia de manhã que você acorda, vai lá, bota a chave, ele não pega, porque bateria dura 2 anos, viu, irmão? Mas é normal. Então, você vai lá, vira, ele não pega, você amaldiçoa. Miserável, tá soco no volante agora. O que adianta? Nada. Vai lá e pega, ele não pega. Mas se você diz bendito é Deus, né? Tem que passar para outro ponto. Graças a Deus, eu posso comprar uma bateria para esse miserento agora. Eu vou lá, compro uma bateria. E se você for um bacanão, como tem aqui na igreja vários bacanas, você liga para o seu seguro. O cara vai lá e leva a bateria e troca a bateria lá na sua garagem, depois você vai embora para casa, para o seu trabalho, para a sua obrigação. Ou você larga lá. Mas reclamar, não adianta. Não muda. E esse entendimento que nós estamos cercados de desconfortos. Então, para mim, o importante é que Deus pode mudar a nossa vida, Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar a sua vida em qualquer ambiente, em qualquer lugar aonde nós estejamos. Por mais inóspito, por mais difícil, por mais desconfortável, Deus pode fazer. Então não deixe que o lugar altere o seu ânimo, por mais desconfortável, altere o seu ânimo. Afete a sua reação, as suas palavras, né? Louvado seja Deus, Deus está comigo, né? Deus está na minha vida. Não deixe que esse lugar desconfortável impeça você de realizar o que precisa ser realizado. Amém, irmão? Segundo lugar, não deixe que os pequenos ou grandes detalhes da vida joguem você num poço de frustração e revolta. Conforme eu estou lhe dizendo esta manhã, e eu falo também por experiência própria, é muito fácil cair nesse poço, muito fácil, muito fácil. Eu acho que o poço da frustração e da revolta, quando a gente cai nele, ele nos parece raso. Não, parece que é só uma pequena depressão. Mas quando a gente cai nele, é que a gente descobre que ele é muito fundo. Inicialmente não nos parece um lugar fundo, porque é natural, é direito. Não, eu tenho direito. Não, eu preciso me revoltar. Por quê? Você deve se perguntar, para quê? Ah, não, porque essa é a única maneira. Só vai resolver tal. Eu, durante um tempo na minha vida, acreditei que com amor, jeitinho e uma cacetada, tudo vai para o lugar. Jeitinho. Não, vai. Pá! Ficou bom. Encaixou. Resolveu. Mas nós temos que mudar a nossa mente. Não temos que mudar a nossa cabeça. Com amor, paciência e oração. Eu tenho conseguido profundas, grandes, maravilhosas transformações com a minha mulher,
com paciência. Agora, a gente não quer ter paciência, né? A gente quer que as pessoas tenham paciência com a gente, e a gente não quer ter paciência com ninguém, não é verdade? Mesmo você assistindo Chaves, você que foi martelado na sua infância, juventude, maturidade e velhice, né? Você chega para um sujeito de 50 anos, qual é o melhor? É Chaves. Até hoje o cara acha que é o Chaves. Ninguém que queria o Chaves dizia? Ninguém tem? Quem tem paciência comigo? Quem tem paciência comigo? E nós temos esse sentimento, às vezes ele toma conta desse complexo de Chaves. Ninguém tem paciência comigo. E a gente não quer ter paciência, mas paciência é a coisa que resolve, irmão. É a coisa, sabe, paciência e sabedoria. Nós fomos a um shopping, eu não sei que dia que foi, dessa semana, à noite. Aí, quando a gente foi no shopping assim, eu precisei comprar um soro. Aí eu entrei na farmácia, no shopping, rapaz, a fila do caixa tinha umas 40 pessoas. Aí eu falei assim, pô, eu não vou por causa de um soro, depois eu vou embora. A minha lente me incomodou um pouco, eu vou embora. Mas aí depois eu fiquei assim, eu fui lá, peguei, tem o soro e tem. Aí eu cheguei no caixa assim, eu falei assim, onde é que é a fila da terceira idade? Sabedoria, irmão. Levei 60 anos para ter 60 anos. Você não quer que eu use o negócio? A moça ficou assim e falou assim, não, o senhor espera aqui. Não, vem aqui que eu vou lhe atender agora. 40 pessoas assim. E eu vi, tinha um monte de cabo de cabeça branca lá para trás. Foi uma benção. Depois eu saí meio em crise. Quando eu saí da farmácia e encontrei a Cátia do lado de fora, falei, pô, foi ótimo, eu já estou aqui. Só fiquei grilado, porque ela não me pediu nem minha identidade. Não entendeu? Estou acabado mesmo. Olhou para minha cara, não, vovozinho, vem, ô velhinho, vem cá. As coisas têm dois lados, né? Tudo tem dois gumes. Então, nós não podemos deixar, não deixe, irmão, faça isso. Isso está na área que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Não deixe que os pequenos e grandes detalhes da vida joguem você num poço de frustração resolve, porque não vai resolver nada. Talvez você não esteja vivendo no melhor lugar do mundo, em qualquer área que você quiser pensar. Quem sabe o ambiente do seu trabalho não tem colaborado para a sua alegria, para a sua prosperidade, nem para a sua paz. O negócio está feio, né? Pô, sempre a gente ouve, como é que está lá? Não, está fácil, está brabo e tal. Lobo engolindo lobo, dependendo da área que você trabalha, né? A gente está sempre contando certas histórias. Ou até mesmo a igreja pode não estar atendendo às suas expectativas, os seus anseios. O importante, queridos, é lembrar que onde você está, vai nascer uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo tempo, que vai fazer você esquecer o que passou, como José, olha, Deus livrou para trás, agora o meu outro filho está me fazendo olhar para frente. Desculpe, de fortalecer, precisamos fortalecer ainda mais o nosso espírito. Por isso, os detalhes, as situações imprevistas, ao invés de desestruturar as suas emoções, devem fortalecer ainda mais o seu espírito. Não sei onde é que eu estava, e estávamos lá esperando uma coisa simples, demorou. Aí eu estava falando com uma senhora, estava com o marido dela assim, esperando, e eu falei assim, pois é, tem coisas que o único remédio é o que a gente não quer, que é paciência. Tem coisas, se você não sabe, só a paciência resolve. E como que paciência é caro, né?
ter paciência, exercer paciência. Aí nós saímos do hospital com a minha neta, sei lá, 10 horas, 10 e tanto da noite. Aí fomos parar na farmácia para comprar um antibiótico. Farmácia vazia, ela ficou lá no carro, aí estava um antibiótico lá. Aí a mulher veio com 3 caixas grandes. Ela falou assim, não, é porque ela tem que tomar 10 dias, é 10 mililitros cada frasco. Eu falei, santo. Tá bom. Aí a mulher falou assim, ó, se o senhor quiser, eu faço um cadastro para o senhor ter um desconto. Aí meu ânimo deu uma levantada. Antibiótico é caro. E aí, demorando, aí, me deu 50% de desconto. Cada caixa do remédio era R$90. 3 vezes 9, 27. Paguei 130 pelos 3. Aí a minha mulher, com aquele jeitinho, ela compra mais isso, compra mais isso, compra mais isso, arrumou outras coisas para eu comprar. E eu estou lá, o cadastro. Eu perguntei ao meu bisavô, não sei o nome, queria o nome do meu bisavô, que é esse cadastro, lê a retina, lê a palma da mão, lê o umbigo, sei lá o que, eu tenho que ler tudo. E a mulher lá no carro, e eu lá em pé. E o cartão de débito era o meu, e tudo lá naquela beira. Quando eu voltei, poxa, mas você demorou demais. Me deu uma bronca, meu Deus do céu. Não é assim que nós somos, não é assim que nós nos portamos. Por isso, então, queridos, eu estou já terminando, que os detalhes e as situações imprevistas, a gente deve ter uma disposição de fé. Onde você está vivendo hoje é o lugar da bênção, é o lugar do nascimento de uma nova vida, de um novo tempo, de um período de grandes mudanças, porque se não for nesse lugar, não vai ser uma mudança, não vai ser uma nova vida, não vai ser um outro lugar, vai ser uma outra circunstância, vai ser uma outra, não vai ser a bênção, o milagre. Então é nesse lugar que você está, e acima de tudo, vai nascer uma nova esperança, vai nascer no nosso coração uma nova esperança. É tão maravilhoso entender que Jesus é a esperança. Jesus nasceu ali, naquela situação tão adversa, né? Já pensou se a gente é José, pô, que é isso, meu filho não vai nascer não, o que é isso? Não, eu sou pobre, mas sou limpinho, não vou aceitar. A gente é cheio de atitudes, de reações, e quantos de nós complicamos a nossa vida porque não somos dessa forma? Quando nós agravamos a nossa vida porque isso aí para mim é muita humilhação, meu filho nascer na mão de Deus, então você faz o que você não pode. Será que Deus não podia fazer diferente? Podia, mas Deus não tinha um propósito, tinha um plano. Deus não pode fazer diferente na sua vida? Pode, mas Deus tem um plano e propósito. Se for diferente na sua vida, Deus não é glorificado de uma certa maneira. Nem nós mesmos vamos dizer assim, não, foi Deus que me tirou, Deus que me transformou. É interessante, você já percebeu isso? Que todas as pessoas que vencem, que se dão bem, elas não abrem mão de contar o seu passado de dificuldade. Elas não se referem a ser catador de lixo, de ser plantador de tomate, os artistas aí, a minha família era assim, né? Elas falam aquilo como um orgulho, a sua origem simples, a sua origem humilde. Mas quando a gente tem a origem humilde, ela nos envergonha, ela é problema para tanta gente. Então, veja, creia de uma determinada maneira, confia em Deus. A Bíblia está repleta dessas histórias, de Davi, de tantos outros. É o desprezado, é o esquecido, é o que não conta, é o mais fraco. Deus usou essas pessoas, independente desses detalhes. É o gago, é o fulano, é o medroso, enfim. Diga para você mesmo, para você mesma nesta manhã, eu não vou permitir que os desconfortos da vida me façam viver desconfortavelmente. Desconfortavelmente.
Ontem de manhã, fomos caminhar e a Kátia falou assim, eu quero sentar na praia, na areia. Aí nós sentamos na praia, na areia. Aí eu aluguei 2 cadeiras, uma barraca, e tomamos água de coco. Aí, quando eu fui embora, eu paguei tudo, fui pegar o carro, paguei mais R$5. Aí eu falei para a Kátia assim, essa hora nos custou R$50. Aí eu falei assim, por isso que eu admiro a pessoa mais simples, que talvez não pudesse gastar R$50 nessas bobagens todas que nós gastamos, mas que vão para a praia. Como é que é? Mulher, filho. Você viu como é que pobre é? Pobre. Leva sobrinho, leva quem não pode, não é verdade? Seus filhos não. 3 é filho, 4 é sobrinho, 2 é vizinho. Não é legal? Mete aquela farofada mesmo, leva água, 2 litros. Aí você fez assim, como é que essa pessoa, né? Vem de ônibus, de vez em quando eu estou andando, aí vem um cara com um monte de bolsa, cadeira amarrada nas costas. Está valendo. Que maravilha, que maravilha, que dia abençoado, que graça de Deus. A pessoa não se detém pelo desconforto da sua situação, ela tem uma atitude ativa, positiva, se diverte, está nem aí, está aí preocupado com certas coisas. Às vezes a gente está tão preocupado, tão formalzinho e tal, não é verdade? E não desfruta, porque para desfrutar certas coisas não é fácil não é simples não. Tem que ter criatividade, tem que ter sabedoria, tem que ter disposição, tem que ter um coração mais festivo e menos resmungão, mesmo reclamador. Eu não posso porque eu não tenho isso, eu não vou porque é muito longe, eu não vou porque está não sei o quê. Pelo amor de Deus, sai desse poço, não vai para esse poço aí de reclamação, de amargura, de se vitimizar. Coitado, eu tenho uma pena de Jesus que nasceu na manjedoura. Por que você tem pena de Jesus que nasceu na manjedoura? Foi Deus que conduziu essas coisas, Deus que o profeta que profetizou, Deus está no controle de tudo aquilo, como Deus está no controle de tudo aquilo que está na sua vida, pá. Deus me mandou para cá, mas eu estou tão confuso. Não fique confuso, fique com a verdade que Deus te mandou para lá, e Deus vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque às vezes, aparentemente, as coisas dão erradas para provar ou para verificar o propósito do nosso coração. Eu, sem querer julgar qualquer pessoa, eu penso que a gente tem crise quando a gente faz coisas, a gente faz porque a gente quis. Quando a iniciativa foi nossa, quando o desejo foi nosso, não foi de Deus. Aí é muito fácil. Você fala assim, eu estou aqui porque Deus me mandou para cá, porque que Deus me abandonou. Meu filho, Deus não abandona ninguém que Ele enviou para nada. Deus não abandona os seus filhos, Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não dormita, Deus é o guarda de Israel. Como é que tem essa história? Como é que alguém... Como é que tem essa história de alguém que... Deus me mandou, agora eu estou assim. Não, Deus te mandou, Ele vai dar conta disso na sua vida. Ele vai dar conta, eu não posso abrir mão disso, querido. Você não pode abrir mão disso, não. Mas você não é pastor? Não estou falando de ser pastor, estou falando da vida. Estou falando das promessas de Deus na nossa vida. Estou falando para a gente enxergar isso, a verdade aqui. Essa verdade maravilhosa. Sobre o Salvador, sobre Jesus. Essa semana, quase que eu respondi a um pastor famoso aí que fez uma publicação sobre essa confusão aí dos humoristas aí. Pois, não vou escrever nada. Porque, falando um monte de coisa. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu acho que é um problema, sabe?
É um grande problema quando você tenta defender Jesus. Quando a gente tenta defender o nosso Jesus, parece que o nosso Jesus não é o da Bíblia. Um Jesus que precisa ser defendido. Um Senhor, se eu muitas vezes não faço o que Ele me mandou fazer. Quero defender Jesus, mas eu deixei de salgar. Quantas vezes certas defesas parecem que eu estou querendo dar o que Deus não me pediu, sacrifício. Perdoe-me, mas, pelo menos nessa casa, eu haveria de poder dar minha opinião. Eu sou meio... Eu dou a minha cara a tapa. Se você quiser um tapa, você fala comigo que eu dou um tapa. São coisas assim que eu acho tão desnecessárias. Eu estava lembrando para alguém essa semana que quando Jesus foi chamado de Beelzebu pelos religiosos, não sei de qual era a porta daqueles religiosos, se era a porta do lado, se era a porta de cima, não sei. Chamaram Jesus de Beelzebu. Ele está fazendo isso aí porque nele está o maioral dos demônios na praça, na presença. O que Jesus fez? Ele fez que nem o cara do filme, né? Aí levantou a mão assim e caiu todo mundo. Aí as armas, as espadas, tudo subiu para o céu. Não, Jesus saiu. Foi embora. Dá licença, dá licença. Foi embora. Não falou nada. Aí você acha que ele fez isso por quê? Ele não tinha poder para se defender. No outro evento, Jesus falou assim, quando ele foi preso, ele falou assim, Pedro, para de ser bobo, sujeito. Eu vou pegar a espada aí para cortar a orelha dos outros, cortar a cabeça dos outros, matar os caras. Você acha que se eu não fizesse assim, meu pai não mandaria uma legião? Você acha que se eu não espirrasse aqui, então todo mundo sumia? Aí Jesus foi e falou o que para os discípulos? Olha, me chamaram de Beelzebu. Preparem, prepara o emocional, prepara o seu orgulho, prepara o seu espírito de metida besta, porque me chamaram de Beelzebu e vão fazer pior com você. Aí alguém falou o quê? Um dos discípulos assim, ô meu Senhor, cara que mamãe beijou, ninguém vai chamar de... Estamos fazendo o que nós devemos fazer. Estamos sendo o que Deus quer que a gente seja. Será que... Quais são as nossas armas? Quais são as nossas armas, irmão? Quais são as armas que nós estamos utilizando? Quais são as nossas armas para esse tempo? Quais são? Você sabe? As nossas armas não são carnais, não são humanas. Então, vamos voltar aqui para a nossa mensagem e vamos tomar uma decisão que eu vou viver a melhor vida no lugar onde eu estou hoje. O que importa é o que Deus vai fazer nesse lugar em meu favor. Vou fazer da minha manjedoura hoje, do meu lugar de desconforto hoje, do meu lugar de precariedade hoje, eu vou fazer da minha manjedoura o lugar da mudança, o lugar da transformação, o lugar da vitória na minha vida. Foi o que aconteceu com Jesus. Mal comparando. Porque é no lugar onde você vive que Deus vai abençoar a sua vida
Que Deus vai abençoar a sua casa, que Deus vai abençoar o seu trabalho. Creia assim. E vamos glorificar o Senhor. Vamos confiar nele. Você sabe que glorificar a Deus é um ato de fé. Só glorifica a Deus quem crê nele. Quem crê nele. Amém? Vamos curvar a cabeça. Faça uma oração. Fale com Deus. Converse com o Senhor um instante. Dirija a Ele uma palavra dizendo: Senhor, talvez você possa orar assim: eu cheguei aqui pensando que eu não aguento mais essa manjedoura. Cheguei aqui dizendo: eu não aguento mais esse desconforto. Eu cheguei aqui com um pensamento de que eu sou uma pessoa humilhada, que eu sou uma pessoa não amada, por causa das circunstâncias, por causa dos desconfortos da minha vida. Pai, eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero dizer que eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude, me ensine a orar, me ensine a glorificar o teu nome, me ensine a tomar decisões na minha vida, de abandonar as reclamações. Sim, eu peço perdão. Incontáveis vezes que eu reclamei do Senhor, reclamei da minha esposa, reclamei dos meus filhos, reclamei das situações que se manifestaram, se apresentaram na minha vida, reclamei do pastor, reclamei da igreja, reclamei do irmão. E aonde tudo isso me levou? O que isso moveu? O que isso acrescentou? Senão mais desgaste, mais fraqueza, mais fragilidade, mais incredulidade. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor socorre, o Senhor não abandona, o Senhor não deixa para trás, o Senhor não nos deixa para lá, o Senhor derrama graça sobre a nossa vida, o Senhor nos chama, nos chama, nos chama. O Senhor volta lá onde nós estamos caídos, trôpegos. O Senhor nos toma pela mão e diz: filho, vem, o caminho é esse. Sai daí, sai desse poço, sai desse poço de angústia, de amargura. Vem viver a vida. Mas, Pai, a minha manjedoura está tão dura, está tão difícil. Meu filho, sai, avança, confia, crê. Fala, Pai. Fala com cada um de nós, fala com cada um desses teus filhos nesta manhã, trazendo vida, vigor, força, paz, graça, capacidade, fé, Pai. Eu peço que assim